Salve, salve, devoto! Eu estou ao vivo para falar de Galo com você, 6 da manhã, é isso aí. Deixa o like, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da Betano, a casa mais confiável do Brasil. E, gente, a Betano é um espetáculo, né? Afinal de contas, lá na Betano, você vai ter 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. E se você utilizar o meu cupom, ainda você vai ganhar 20 free bets. E, meu amigo, a Betano não para. São jogos e mais jogos que eu vou te dar a dica daqui a pouquinho. Mais pra frente do jogo de hoje da Betano. Lembre, com moderação sempre e só para maior de 18 anos. Papum. Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. Meu amigo, o link está na descrição. Parcelo de 12 a 18 vezes para você o crédito que você precisa. E eu te empresto tudo isso através de um cartão de crédito, isso mesmo. Você tem um cartão de crédito? Você tem ele aqui? Ó, tem. Então eu te empresto o dinheiro que você precisa. Parcelar de 12 a 18 vezes, muito mais barato que banco financeiro. O link tá na descrição. E ó, uma outra oportunidade. Você aí, que mora aí no interior, em qualquer cidade do Brasil, quer ter uma maquininha da Papum, emprestar dinheiro pra tu e ganhar uma excelente comissão, me procura que eu vou operacionalizar isso pra você. E ó, o dinheiro sai daqui, você só vai ganhar a comissão. É uma maravilha, Papum. Gente, não esquece, tá? Você tá com o nome sujo, negativado, você não sabe mais o que fazer. Vem pra Limpa Nome SA e volte a ter crédito com a gente, tá certo? A Limpa Nome SA vai limpar o seu nome, vai blindar o seu nome e assim você vai poder voltar a ter cartão de crédito, cheque, tudo isso pra você. Tá duvidando? Entra em contato, são mais de 80 pessoas que estão pedindo. Gente, o número só aumenta. Limpa Nome SA. Bora falar de Galo, é sempre um prazer imenso. E o primeiro assunto que eu vou trazer aqui é começando aí, né? A gente já falou ontem no vídeo da noite. Começamos aqui com o momento seguinte. Nós vamos analisar cada jogador do Galo nesses dias parados, né? E o nosso nome de hoje são dois: Mariano e Saravia. Primeiro vamos fazer a análise do Mariano nesta temporada. Gente, o Mariano, ele é um jogador que ele já tá mais velho, né, gente? 38 anos, fez agora em junho. Ele é um jogador que provavelmente vai se aposentar ao final dessa temporada. Ele não deve prosseguir mais por esse ano. E o Mariano, cara, ele não tem números tão bons. Ele varia bastante os números dele, são números assim que vão chamando. Mas a gente consegue fazer uma observação do Mariano de uma forma geral. Olha que interessante o que eu vou te contar. Em março, o Mariano teve uma média, olha pra você ver, janeiro, o Mariano jogou numa média de 7.1, que ele jogava ainda com o Filipão. Em fevereiro, a média de nota dele caiu pra 6.7. Em março, 6.5. Abril, 6.4. Já em maio, 7.4. Em junho, 7, e aí ele lesiona. Julho, ele também lesionou, 6.7. E agosto, 6.8. Então você vai vendo aí, tratando o Mariano numa média atual de 6.88. Suas oscilações. Eu sempre costumo dizer o seguinte sobre o Mariano. Bom, com o Filipão ele jogava mais, revezava ele mais, ele e o Saravia, era um lateral direito mesmo. Na temporada 2023 dele também é uma temporada de variação, mas eu me lembro bem que a torcida do Atlético pedia o Mariano no lugar do Saravia, era muito evidente, né? Pedia até improvisação, muitas vezes de Bruno Fux por ali, por não confiar em nenhum dos dois. Cara, o número do Mariano é o 25, é bom falar isso que dá os números aqui do cara. Cara, é o seguinte, o Mariano, ele é um jogador que tem muita qualidade. O Mariano tem uma carreira gigantesca no mundo da bola. Passou por Sevilha como titular, jogou no futebol turco, né? O cara tem know-how. O cara frequentou a seleção brasileira, ele começou no Galo, vacilou, foi pro Fluminense, foi super bem vendido. Depois de Sevilha ele é vendido de novo, ele não é um jogador qualquer. Só que o Mariano, ele tem um limitador da idade. Eu acho que por mais que o Mariano esteja se cuidando, por mais que ele seja um cara que queira jogar bola, ele já não consegue mais fazer os movimentos. Tanto é que, se você reparar, quando o Mariano vem e joga um jogo, ele joga bem. Quando ele joga 2, 3 jogos na sequência, ele não joga mal. O último jogo, por exemplo, que o Mariano entrou e ele fez o pênalti e tal, e depois disso até foi substituído, e ele estava sendo poupado, o Saravia, o Mariano não jogou mal aquele jogo. Se você lembrar, quem dá o passe pro gol é o Mariano. O Mariano pega uma bola, dá uma subida, dá um lançamento, o jogador domina, sai na cara do gol, salvo engano, o Palácios, e ele perde o gol. No outro lance ele dá a bola chega e tem o cruzamento e é o gol. Eu tô esquecendo que jogo foi esse que o Mariano fez isso, enfim. Então assim, você nota, acho que foi contra o Cuiabá, não é? Foi contra o Cuiabá? Acho que foi. Então assim, você nota que o Mariano, isso mesmo, contra o Cuiabá,
Ele faz, o problema dele, qual foi nesse jogo? Ele fez o pênalti infantil, mais ou menos parecido, sabe com o quê? Com o pênalti do Grêmio. É aquele pênalti do jogo do Grêmio. Então assim, cara, ele não é um jogador ruim. É a idade já que compromete mesmo a movimentação, o toque de bola. E, portanto que quando ele joga um jogo, aí depois ele fica um tempo sem jogar, joga um jogo, ele não entra mal. Vocês vão lembrar que ano passado, no jogo que ele fez contra o Flamengo, ele anulou o lado esquerdo do Flamengo. Ele acabou com o lado esquerdo dos caras. Né? Eu acho que foi o Bruno Henrique, isso mesmo, com o Bruno Henrique. Então ele conseguiu jogar muito bem. Então assim, o Mariano, o problema dele é a idade. Bom, o Mariano não deve ficar no Atlético, né? O Mariano não vai, muito certamente não vai ficar. Esse foi o último ano de contrato do Mariano. O Atlético ano que vem vai ter que buscar um lateral direito, obviamente, né? Faz falta, inclusive, um lateral direito pro elenco. Você precisa ter, pra você ter variação tática, pra você ter esse movimento. E vamos ver, né? Hoje o Mariano, se você analisar o elenco do Atlético, do que o Milito utiliza, o Mariano sempre vem frequentando o banco. Mas se tivesse todo mundo à disposição, eu não teria o Mariano no banco. O meu time seria ali na zaga, tá? Titular. Hoje, vamos do Milito mesmo, não o meu. Vai ser Batalha, Júnior Alonso e Saravia. Na reserva, você tem que ter o Lianco, você tem que ter o Bruno Fux, esses dois. Aí, pra mim, pode ser ter que ter um revezamento. Acaba ficando o Mariano sempre, porque acaba com um jogador outro lesionado, machucado, aquela coisa. Mas no total seria na disputa Lemos, seria na disputa Rabelo e seria Mariano na disputa por essa terceira vaga. Bom, essa, na minha opinião, até aqui foi a temporada do Mariano. Já o Saravia, cara, é o seguinte, ele começa muito mal com o Filipão, deixa eu pôr na minutagem aqui antes que eu esqueça. Ele começa muito mal com o Filipão a temporada. E aí a temporada do Saravia, a partir do momento que o Milito chega, ela progride absurdamente. Quando o Milito chega, o Saravia se encontra como terceiro zagueiro e faz partidas excelentes, cara, mas excelentes mesmo, tá certo? Só pra você ter uma ideia, o torcedor atleticano passa a ser fã, pra você ver. A nota dele no Campeonato Mineiro é 6,48. Olha o tanto que ele aumenta a nota dele no Campeonato Brasileiro. Quer ver? No Campeonato Brasileiro, a nota dele vai para 6,92. Então ele progride demais aí no Campeonato Brasileiro, enfim. Então, assim, voltando, o Saravia se encontra como zagueiro, lembrando que o Saravia está com 31 anos, né? Ele se encontra como zagueiro do lado direito e joga bem. Entrega bem. Pra você ver as últimas notas dele. 6.8, 7.6.8 contra o Criciúma, 7.6 contra o Cruzeiro, 7.2 contra o Cuiabá, 6 no Fluminense, jogou muito mal, e 7.4 contra o Grêmio. Então assim, ele evolui bastante, o nível de futebol dele aumenta. Qual que é o problema que eu vejo no Saravia? Cara, o Saravia, ele é muito aguerrido, ele luta muito, ele dá combate o tempo todo, mas ele é muito destrambelhado. Né? Ele é igual uma locomotiva solta, meu irmão. Ele passa por cima mesmo. Tem um jogador passando, ele tromba, manda pro alto e tudo. E eu acho também que ele peca na questão de voltar algumas vezes. Algumas vezes ele sobe e ele não consegue voltar. E mesmo que ele venha a um trem desgovernado, e quando ele volta fazendo falta, volta tomando amarelo. Portanto que ele é bastante suspenso. Ele não é um cara que é pouco suspenso, né? Ele é um cara que... Eu até tentar pegar o número de cartões dele aqui, ó. Quer ver? Vamos ver aqui. Eu não tô achando aqui o número de cartão dele, cara. Mas ele é um cara que tem um número alto de cartão. Olha que interessante as notas dele, galera. No Campeonato Brasileiro é 6,85. No Mineiro, 6,48. Na Copa Libertadores, 6,86. Na Copa do Brasil, 7,20. Né? Ele tem uma nota alta no coisa. Olha como é que com o Filipão ele tava mal. 6,1. Com o Filipão, 6.6 em fevereiro, 6.4. Aí chega o Milito em abril, 7.1, 7.0, 6.9, aí 6.7, 7.0 e 7.4 até aqui no mês de setembro. Foi o último jogo. Então, assim, eu acho que... que eu achei, ó. No Campeonato Brasileiro tem 4 cartões. No Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu tenho pra mim que o Saravia não é um jogador ruim, ele é um bom jogador, né? Ele vem compondo bem, mas ele seria o meu titular? Acho que não. Acho que se eu fosse mudar o time do Atlético no esquema que eu gostaria que jogasse, que era com os 3 zagueiros, não no meio campo, igual o Atlético joga hoje, e sim numa linha mais defensiva, ali na intermediária defensiva, eu acho que eu colocaria o Lianco. Eu acho que a zaga ideal seria Lianco,
Bruno Fux e Júnior Alonso. Mas isso é apenas a minha opinião, quem comanda é o Milito, ele é quem sabe, né, quem ele vai pôr de titular, quem que ele não vai pôr, como é que ele vai escalar, como é que ele não vai escalar, não é mesmo? Bom, vamos partir pro próximo tema, né, falando se tem um projeto pro CT e como é que esse projeto é. Ontem eu falei que se vai ter a reforma ou não, e eu queria desenvolver um pouco mais esse assunto, porque ontem eu falei, mas eu acho que eu fui mais breve, queria desenvolver mais. Cara, não existe um projeto pro CT, ele existe, mas ele tá todo sendo repensado. Por quê? Porque o Atlético entendeu que ele tem que acomodar tudo no CT. Então ele tem que acomodar as Vingadoras, ele tem que acomodar todas as categorias de base e ele não quer que em horários fiquem se intrometendo demais. Claro que, por exemplo, o sub-15, 13, 14, 15 pode treinar na manhã, o 16 e o 17 à tarde. Não é no campo que eu falo, né? E revés academia, não é isso, mas é porque o Atlético entende que você tem que ter a sala dos treinadores, especificamente. Você tem que ter também médicos especializados em cada idade. Você tem que ter, por exemplo, uma cozinha, hoje ela é única, mas com refeitórios separados e tal, porque tem que ter os seus horários de almoço. Não dá pra comer um profissional com o Júnior, com um menino de 13 anos, não dá. Então você tem toda uma turma que tem que ser enquadrada, as Vingadoras tem que ser enquadradas lá, tá enquadradas, estou usando o termo errado, né? Mas encaixadas, talvez, ser encaixado. E isso, cara, vai exigir uma quantidade de campo muito maior. Por exemplo, lá no CT do City tem 20 campos. Então isso vai exigir uma quantidade de campos muito maior. Isso vai existir mais academias com aparelhagens diferentes. Exige mais hotelzinho para os jogadores. Existem também mais salas para os treinadores adjuntos. Precisa de mais estrutura. Então esse projeto está todo sendo repensado. E também, nessa questão do projeto, a visitação do CT. Né? Para que o pessoal que seja sócio Galo na Veia possa ter uma visita guiada ao CT e tudo, aquela coisa toda, que eu também acho muito importante. Eu, inclusive, se eu fosse o departamento de comunicação do Atlético, eu faria algumas modificações que eu acho bem interessantes, como, por exemplo, em véspera de jogo, depois do treino secreto, depois daquele treino do treinador, aquele exclusivão e tal, os jogadores foram fazer um trabalho de academia, aquela coisa, que a visitação do pessoal comum ocorra junto com a imprensa, que a imprensa pode entrevistar um jogador ou antes do jogo, aquele papinho curto, cruzado, aquela coisa. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E eu acho que as visitas guiadas no CT, cara, com um projetinho bem, sabe, que você pega aqueles carrinhos tipo de golfe, aqueles ônibusinho aberto, você vai pegando, passando, ó, ali que tá nas Vingadoras, você senta, ó, passa aí, senta aí na arquibancada, aí os caras estão fazendo um bobinho ali, os jogadores, os caras vê, grita, canta, sem pegar autógrafo, sem nada pra não incomodar mesmo e tal, não é o momento, aí pega, depois disso, leva pra um grande restaurante pra onde tem uma loja, aí o cara pega, vai na lojinha do Galo, compra camisa, compra isso, compra souvenirs, né, lembrancinhas, almoça lá, um grande restaurante pro público. Eu acho que o atleta tem que pensar nisso, daria dinheiro pra caramba. Eu mesmo levaria meus filhos pelo menos umas 2 vezes no ano lá. 2 vezes para meus filhos verem, curtirem, sabe? Viver uma atleticanidade. E dá para você cobrar um ticket legal, você teria um espaço para almoço muito legal. Eu acho que a visitação do CT, ela tem que acontecer. Você tem que operacionalizar isso, fazer o Atlético rentabilizar nesse aspecto, que é um aspecto, na minha opinião, bem interessante. Bom, no oferecimento dela, loque agora, meu amigo, alugue já a sua moto 0 km, sem burocracia, sem análise de crédito, com IPVA e seguros pagos. E a Loca agora também está te dando uma nova oportunidade, tá? Por apenas 140 mil, você pode ter sua franquia da Loca agora. E você vai ter uma franquia que pode rentabilizar de 8 a 10 mil reais por mês. Legal, não é? O link está na descrição, então não joga fora essa oportunidade. Vem com a gente, vem de Lock agora. Go Case. Capinha personalizada para o seu celular, você só vai encontrar na Go Case. Não esquece de utilizar o meu cupom GOALVINEGRO, onde você vai ter desconto na compra, tá certo? Comprando 2 capinhas, você vai levar mais 2 capinhas e ainda você tem frete grátis nessa Copa do Brasil. Gente, olha os produtos da GoCase, as garrafinhas, os copos. Olha essa garrafa nova que chegou, cara. Ela é simplesmente maravilhosa. Então adquira já o seu produto da GoCase. Instituto Céspedes, afinal de contas, calvície tem solução, gente, e a solução é transplante capilar. Não caia na conversa desse povo que você vai passar shampoozinho mágico que vai resolver, que não vai. O que resolve é um transplante capilar de verdade, pra fazer o seu cabelo aí crescer igual eu fiz. Você lembra, careca show, cabelinho de pombo, tudo isso acabou. E ó, detalhe importante, tá?
No Instituto Césped, você tem um belo desconto falando que veio do canal Alvinegro. Você ainda parcela a compra do seu transplante capilar, onde que você vai fazer bonitinho, você vai parcelar isso e tem um dos melhores preços no mercado, justo demais. Você vai adorar. Instituto Céspedes Calvície tem solução e é transplante capilar. Bom, vamos falar aqui agora do esquema do Milito, né? Porque o Milito tem o seu esquema de jogar, tem a sua maneira de realizar o seu trabalho. E eu trouxe aqui pra tela pra gente ter uma discussão sobre isso. Cara, hoje o Milito joga com 3 zagueiros, algumas vezes 3 volantes, com 2 caras abertos aqui, o Hulk caindo muito por aqui com o Scarpa, o Paulinho mais rodando e o Alan Franco caindo. Então muitas vezes o Atlético joga nesse esquema, né? Particularmente o Atlético, ele enfrenta 2 modelos de jogo dependendo da equipe. Então isso aqui é o esquema de forma geral, 3 zagueiros, 2 volantes, um volante fazendo a cobertura por aqui, outro por aqui, um meia que ataca mais por aqui, um volante que volta pra ajudar como se fosse aqui, pra deixar a Arana mais livre. Mas a verdade é que quando o Atlético tá jogando, ele acaba jogando assim, ó. Desse jeito. Com os volantes, com os zagueiros aqui. E eu acho que isso prejudica muito o Galo, por quê? Porque, primeiro, você tem todo o time adversário tumultuando esse espaço do campo, o que não permite ao Atlético tocar com eficiência. Tem que ficar rodando bola, até encontrar um drible, até encontrar uma jogada muito individualizada. Isso no futebol não é fácil. Os espaços do futebol são importantíssimos e quanto menos espaço você tem, menos você consegue criar, menos você consegue atacar de forma real. Então tem esse problema primeiro. Eu acho que o Milito comete um erro quando ele coloca 3 meias de volante com o Alan Franco, porque o Alan Franco, ele não é um cara com a qualidade de drible, ele é um cara passista, de toques, ele é um cara que até sobe muito bem, é o tal do pisa na área, né? O cara que chega aqui, vai pisar na área, porém, entretanto, todavia, né? Não é o cara, e aí, na minha opinião, que vai pegar e vai driblar, porque nesse espaço de campo eu acho que você precisa de um driblador, um quebra-linha. Eu acho que o grande erro do Milito é que ele joga com as linhas muito altas, eu já disse isso muitas vezes. O correto pra mim é que o Milito fizesse esse esquema aqui, ó. Jogasse com os seus zagueiros mais ou menos aqui, na intermediária, com seus volantes aqui e com o Scarpa jogando na linha do meio campo, o Arana jogando. E aqui, meu irmão, não um volante, e sim um meia de qualidade de passe, pra você ter o Paulinho aberto aqui. Então, por quê? O Arana corre muito bem, consegue chegar. Eu penso até que o Palácios pode jogar por aqui, ó. O Palácio, não, perdão. O Scarpa pode ser esse cara da meia direita, junto com o Palácio passando. Sabe? Eu acho que o Atlético poderia fazer isso, sim, senhor. Ou se não é, não gosta, põe o Rubens pra fazer a lateral aqui e coloca o Arana pra ser esse cara por aqui, como foi no jogo do Grêmio, quando o Rubens entra, que aí você fecha aqui. Cara, tem muitas possibilidades esse Atlético. Eu só acho que o esquema do Milito, ele falha e peca pesadamente quando ele insiste nesse esquema muito alto. E eu acho que a maioria das derrotas que o Atlético tem, ou a maioria dos empates que o Atlético tem, pro Fluminense uma derrota acachapante, por quê? Porque como é que é o nome? O Mano, ele sabe jogar defensivamente, ele tem jogadores de qualidade para sair no contragolpe, ele sabe o que ele tem que fazer, e o Atlético fica entregue. Por quê? Porque você sobe muito as linhas, os caras saem contra-golpe, e a gente já mostrou aqui como todos os gols do Atlético nascem de erros de linhas muito altas, toques de bola rápido para chegar no gol. E eu acho que também o Atlético se limita na qualidade do Hulk, do Paulinho, porque eles não têm muito espaço, a marcação fica muito alta. Por que contra o São Paulo, né, também não deu certo? Porque aí o São Paulo, o Atlético ficou até mais defensivo em certo momento, mas o Atlético não conseguia fazer um outro problema, que é o que o Atlético tem com o Vera e com o Otávio, né? Os dois não são volantes de ligação muito bom. Então nós precisamos... E o Vera foi contratado porque ele sabe dar o passo, mas ele não vem conseguindo. Então o Atlético precisa também que o Otávio e o Arana e o Scarpa encostem mais aqui atrás, no caso, nesse momento, os dois, né? Ou um Palácio, ou o próprio Scarpa encostando por aqui, vamos supor, para que esse passe aconteça, para que esses caras aqui, ó, tenham um espaço para driblar, tenham um espaço para tocar e tabelar, poder fazer aqui essa triangulação que é muito boa, né? Para poder não precisar toda hora ficar invertendo a jogada. Igual o Atlético faz, que pega a bola e tem que ir lá, girar, inverter, pegar lá, girar, inverter. Eu acho que o Atlético precisa modificar o seu esquema. Isso pelo menos é a minha opinião. Não sei se você do outro lado da tela há de concordar comigo ou não. Gostaria até de saber da sua opinião. Bom, conversei
com pessoas... Ah, detalhe também sobre esse esquema do Milito, que eu acho até importante dizer. Repare, isso aqui é importante, já falei e volto a repetir. Repare que quando o Milito pega uma equipe que joga fechadinha, o Atlético não consegue vencer. O Atlético tem muita dificuldade. Pega os gols contra o CRB e lembre como é que foram gols do primeiro, todos por erro e golpe e contra-golpe ainda no primeiro tempo. Todos. O Milito não sabe jogar contra equipes que jogam fechadinhas lá atrás. Ele tem que aprender e desenvolver. Vamos ver se nesses jogos aí, nos próximos jogos, ele consegue desenvolver isso. Bom, vamos falar agora da dívida da Arena MRV. Você vai saber exatamente quanto que tem de aberto de dívida do CRI. Bom, senhoras e senhores, primeira coisa, o que foi o CRI? É um crédito imobiliário. O que o Atlético fez? O Atlético precisando desembolar o seu dinheiro para acabar de construir a arena, porque ela ficou mais cara do que o planejado, o Atlético foi ao mercado. E o Atlético, todo mês, tem que pagar uma dívida, tá certo? Até 2030, salvo engano, onde ele deve uma quantidade muito alta de dinheiro. E o CRI é uma maneira que o juros é bem mais barato. E por quê? Porque você dá garantias, né? E as garantias do Atlético são quais? Aí eu vou te explicar. Primeira coisa, você sabe muito bem que o Atlético, quando vendeu as cadeiras, vendeu parcelado. Então a maioria das cadeiras do Atlético, o Atlético recebe mensalmente os valores daquela cadeira. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que desses valores que o Atlético recebe parcelado, o Atlético ainda recebe direito de placas, o Atlético recebe sócio-torcedor, o Atlético tem bilheteria. Então o que o Atlético fez? Para que as pessoas tenham garantia que vão receber aquele dinheiro, o Atlético deu algumas receitas como garantia. Olha, se eu não te pagar, você pode penhorar esse meu dinheiro aqui, esse meu dinheiro aqui, esse meu dinheiro aqui, esse meu dinheiro aqui. Então o Atlético demonstrou que tem várias fontes de rendas que dão X por ano e o Atlético garantiu aquilo, anuiu aquilo, beleza? Hoje, conversando com o Bruno, hoje não, né? Na segunda-feira, quando nós conversamos com o Bruno Musi, o valor do CRI do Atlético é de 390 milhões em aberto, tá? E aí, cara, eu peguei aqui e coloquei assim, ó, até quando vai o CRI da Arena MRV? Escrevi aqui, né? E aí, a previsão que ela seja quitada em setembro de 2009, tá aqui, ó. Setembro de 2029, perdão, 2029. Beleza? Beleza. Então vamos fazer uma conta, né? Pegando a nossa amiga calculadora aqui, tô pegando ela aqui agora na mão. Vamos fazer uma conta. Nossa, já fiz uma merda aqui danada, ainda bem que não virou. Vamos fazer uma conta aqui pra você que tá me acompanhando aí, que é o seguinte, ó, calculadora, beleza? Nós temos ainda aí, vamos colocar aí, são 390 milhões em aberto. Então você tem 25 inteiro, 26 inteiro, 27 inteiro, 28 inteiro. Então você tem 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48. Você tem mais 9 meses, né, de 2029, então 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. E você tem ainda setembro 58, outubro 59, novembro 60 e dezembro 61. Então nós encontramos 61 meses. Então se a gente tem 390 milhões dividido por 61, nós estamos aqui por mês, nós pagamos da Arena MRV em dívida 6.393. É assim, claro que isso é uma conta de padeiro. Lá na frente a coisa reduz, você pode ter uma redução desse CRI, porque o Atlético inclusive está vendendo novas cadeiras, e isso é um aporte num setor que está em aberto lá, que o Atlético vai ter de dinheiro, e com esse dinheiro o Atlético pode dar uma quitada boa nesse CRI ou em dívidas, vai ficar como o Atlético definir, eu não sei o que o Atlético vai definir de maneira geral, mas o que se demonstra analisando isso aqui, é que nós gastamos 6 milhões por mês em dívida para quitar a Arena MRV. Né? Eu imagino que isso seja uma arrecadação bem pesada, mas como o Atlético tem cadeiras a receber, tem placas que são de um ano, tem um monte de coisa dentro da Arena MRV, o Atlético vai acabar quitando isso. Tem aluguéis, tem um monte de coisa que o Atlético tem. Eu creio também que o Atlético tem que começar a aumentar a rentabilidade da Arena MRV em alguns setores. Eu vou te dar um exemplo. O estacionamento é um lugar perfeito para você fazer muitos eventos e festas fechadas, né? Que as pessoas ainda podem parar o carro lá dentro com muita vaga, ainda subir para festa. O Atlético pode fazer feiras de automóveis dentro da Arena MRV, feiras na esplanada. Então tem muitas maneiras ainda do Atlético buscar receita para dentro da Arena MRV. A Arena MRV é um case de sucesso, de lucratividade. Nós estamos chegando em 80% de lucratividade total dentro da arena, e eu acho que a gente pode dar passos mais longos ainda para ter uma lucratividade ainda maior, mas é um valor que é 390 milhões, segundo o Bruno Musi,
colocando aí dentro do que o Google nos respondeu, que até setembro de 2029 são 61 meses, dividindo daí esses 6 milhões mensais aí. É um valor bem alto, né? Se você considerar, se você pensar e se você planejar. Bom, vamos falar de base e os investimentos que vão ser necessários, que vem uma mudança total aí na base atleticana, tá? Gente, é o seguinte, a base atleticana, ela não vem conquistando nada há muito tempo e nem revelando grandes jogadores. Você vê que jogadores que eram aqui monitorados, como o Caio Ribas, foi parar em time português, com o Galo mantendo percentual, um direito, não sei se foi emprestado, ninguém sabe direito essa situação, não consegui confirmar isso ainda com ninguém. E a base do atleta não vem funcionando da maneira adequada. Existe um projeto na base atleticana, que a base atleticana ela terá, para funcionar de maneira correta, mais um prazo. Por quê? Porque muitos jogadores estão ainda sendo revelados. O Atlético passou a investir muito lá embaixo, com 12, 13, 14 anos. E isso, até essa galera, imagina você que nós começamos esse processo em 23, esse processo pesado mesmo dessa maneira, né? Um jogador para sair com 12 anos, ele demora 8. Então, esse menino, por exemplo, que começou em 22, ele em 30 vai estar com 20 anos pro profissional. Em 28, em 2028, daqui 4 anos ele estaria. Então, existe um processo no Atlético ainda muito longo, há muito a caminhar, né? E o Atlético está muito distante disso. E o que o Atlético já implementou um projeto e agora quer implementar a segunda parte? A primeira coisa que o Atlético fez foi implementar na base um investimento nessa molecada. Então tem essa molecada toda vindo por aí que vai poder render ao Atlético algo. Segundo ponto do que está acontecendo no Atlético. Agora o Atlético aumentou o nível de investimento. E esse nível de investimento são para aquisições de base, para que o Atlético vá na base, contrate jogadores e traga para cá. O Siga hoje não trabalha com a base, porque o Siga, os softwares são softwares diferentes. O Siga trabalha com jovens jogadores, mas já no profissional. Então também quando a gente vê que o Siga não está colocando jogadores jovens na base, é por conta disso. Eles estão desenvolvendo ainda isso, esses projetos. O Siga ainda, né, que faz uma avaliação, eles estão desenvolvendo isso. Outro ponto importante que o Atlético planeja de investimento, e isso é uma mudança total, é o seguinte, que o Atlético ainda vai colocar de novos equipamentos, novos campos, e isso também tem um custo elevado, né? Eu, particularmente, até acho que se não tem espaço no CT de Vespasiano, ali tem muita terra boa para fazer, ou até deveria talvez fazer um CT separado, né? Uma estrutura mais simples no quesito construção, tijolinho mesmo, coisa mais barata possível, sacou? Com a própria MRV construindo, mais subsidiado, sei lá, fazer alguma coisa do gênero. O MRV não dá porque tem empresa de capital aberto, vai ter que justificar para investidores. Mas fazer uma coisa mais barata e fazer esses campos, e fazer as academias, e comprar esse material, e talvez ter um centro de logística até separado. O ideal é lá mesmo, mas eu não sei se tem espaço no CT para fazer todos esses campos que é necessário para todas as categorias de base. Porque, cara, nós precisamos aumentar. Então o Atlético tem esse planejamento, uma mudança total, e isso demora muito tempo. O ruim é que a gente fica ansioso e a gente acha que não funciona, e a gente tem certeza que não funciona, não só acha, como tem certeza. Por quê? Porque a gente não vê nenhuma revelação, a gente não vê o Atlético pôr um menino bom, rápido, e a gente não consegue entender o que acontece. Mas é bem simples, a verdade é bem simples. Os outros times investem muito mais em inteligência, muito mais em material humano e muito mais em contratações, enquanto nós começamos a cavalgar o primeiro estágio que o Palmeiras está fazendo desde 2015. Que é o quê? Menino de 12, 13 anos. O Palmeiras já atingiu todos os estágios. Eles já têm menino de 12, 13 anos, eles já conseguem comprar jogador, eles têm uma estrutura foda pra base e eles já têm um centro de inteligência da base. Nós ainda estamos fazendo, sabe o quê? Construindo o primeiro pilar. Então, enquanto os caras estão no quarto pilar, nós estamos construindo o primeiro. Ah, mas com dinheiro você faz, com toda certeza. Se o Menin quiser aplicar 200 milhões só pra base, ele consegue aplicar e ele vai ter retorno, mesmo que um retorno daqui a 8 anos. Porque quando você vai montar um centro de inteligência, você tem que tirar pessoas, você tem que coletar dados, que os dados ficaram por lá, você tem que construir tudo. Quando você vai construir um CT, demora pelo menos um ano pra você construir um CT top, né, pra categoria de base. Quando você vai comprar, antes de você comprar, você tem que ter um mapeamento de inteligência, né? Olha pra você ver o tanto que isso é, que eu coloquei até na ordem errada, complexo e não é nada fácil, né? Bom, vamos partir pro próximo tema e falar do planejamento que já começa, é uma novidade para 2025, tá? O Atlético já vai começar o planejamento de 2025, eu vou falar disso para você no oferecimento da Frutos de Goiás. Gente, venceu o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Gente, a Frutos de Goiás, você pode ter uma loja dela parcelada. Peraí, deixa eu entender direito. Quer dizer que eu vou poder ter uma loja da Frutos de Goiás
parcelada, isso mesmo que você escutou. A loja da Fruta de Goiás, você vai poder comprar ela parcelada, sem desespero, pagando. Então, ou seja, com o próprio negócio, você vai pagar o negócio. É uma oportunidade única. Vem comigo e vem de Frutos de Goiás. Meu amigo Betano. Agora vem a dica Betano do dia de hoje. Cara, temos muitos jogos interessantes no dia de hoje. E, cara, eu quero te contar o seguinte, primeira coisa, no primeiro cadastro, no primeiro depósito da Betano, o seu bônus é 100%, ou seja, se você depositar 50, você leva mais 50, se você depositar 1.000, você leva mais 1.000. Segundo ponto, utilizando esse cupom que tá aqui na tela, Canal Vinegro, olha que legal, você vai ter mais 100% de bônus. Não vale a pena? É muito bom, o link tá na descrição, então você não joga fora essa oportunidade, vem comigo e vem de Betano. Bom, a minha dica de hoje da Betano, ontem eu te dei a dica do América, né? Falei, ó, vai no América e tal, acho que vai ser uma boa e tal pra você. A minha dica vai ser Vila Nova e CRB. Meu amigo, Vila Nova tá muito bem na Série B, tá pagando mais de 2 pro Vila Nova. Eu fosse você, eu iria de Vila Nova na Série B. Coloca 10ão lá, vai te render mais 10. É diversão, troco do pão, não se esqueça. Só pra maior de 18 anos e brinque com moderação. Bom, vamos voltar aqui então e vamos falar agora sobre essa situação de planejamento de 2025. Foi conversado na reunião de segunda-feira, no café, né? Eu tenho que chamar de café, né? Estavam todos os jornalistas lá, mas não foi uma coletiva, foi um papo. Então, no café de segunda-feira, foi questionada a questão do planejamento do Atlético, que foi feito um planejamento muito ruim, que não deu certo. E realmente, ó, a diretoria do Atlético confessa, quando montou o time do Milito, houve 2 problemas. O primeiro problema que houve, do Milito não, do Cudê, lá atrás, o primeiro problema é que não se tinha dinheiro para montar o time, então que isso limitava absurdamente as contratações e que o Siga não teve uma ingerência muito grande nisso, que foi mais um papel ali mesmo do Rodrigo Caetano ir no mercado e buscar nomes que agradavam o Cudê para poder montar o time do Atlético. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto do que aconteceu, que foi um grave problema, foi, né, que quando o time do Cudê foi montado, o Filipão pega esse resquício, o Atlético ali em 2024, na virada, ainda não tinha, com todos os aportes feitos, os aportes estavam entrando, são quantias muito grandes, né, gente? Milhões e milhões de reais, e o Atlético começou um novo planejamento com o Milito. Então o Atlético criou, através do Siga, ali em janeiro, fevereiro, uma nova estrutura, porque já pareciam que iam vendo que o Filipão não ia funcionar. Eles montam uma nova estrutura de trabalho, falaram, a gente quer um time ofensivo, um time que faça isso, que faça isso. E aí contrataram o Milito, porque o Milito encaixava nesse trabalho. Só que o time que tá aí não é um time que encaixa perfeitamente no trabalho do Milito. Não tem ponta, quebra-linha, não tem as coisas. Então o Atlético já começa em setembro agora, um planejamento dos jogadores que não ficam, os jogadores que ficam, tá certo? E as peças que têm que ser buscadas no mercado. Então o Siga já começou, esse Siga não vale nada, rep, afinal de contas esse Siga contratou fulano, ciclano, beltrano. Cara, vários jogadores que a gente cita não foram contratados do Siga e outros sim, e o Siga vai errar também, gente, isso é impossível, o Siga não vai acertar todas, mas o que eu gostei do que foi dito lá é que estão aprendendo muito com os erros e o Atlético tende a começar a acertar mais, porque também já a base de dados está maior, a ingerência de custo está muito melhor, porque agora você pode gastar mais dinheiro, antes era 0, agora pode se gastar dinheiro, então o planejamento para 2025 começa agora na segunda semana de setembro, na terceira semana de setembro, e vai até o final de outubro ali, então ele já tem mapeado, nós vamos contratar tantos jogadores, nós vamos gastar tanto, e o planejamento vai ficar pronto. Bom, vamos falar agora, gente, do Rica zoando os cruzeirenses. Gente, é maravilhoso, é lindo, o Rica zoando os cruzeirenses, eles ficaram puto pra caramba, eu quero te mostrar isso. Invejoso. Eu tenho culpa que o Galo as franga. Para de ser invejoso, o Cruzeiro. Caralho, o Trick é muito putinha das frangas. Para de ser invejoso, o Cruzeirense. Para de ser invejoso. Eu tenho culpa que o Galo é o maior time de Minas, o Cruzeiro é o segundo maior. É uma honra isso, cara. Pô, você ser rival do Galo, o segundo maior pro Galo, é uma honra, meu irmão. Caralho. Eu adoro o Cruzeiro, mas é que eu gosto um cadinho assim, mais do que eu gosto um pouquinho mais do Galo aqui, entendeu? Mas não desgosto de vocês. Mas o que eu posso fazer, gente? O Galo é o Galo, cara. No dia que vocês derrubarem um copo em Belo Horizonte e gritar Galo, eu vou gostar de vocês mais. Entendeu? Vocês não fazem isso. Vocês não sabem se divertir. Os atleticanos não se divertem com nada. Você dá um palito de fósforo pro atleticano e se diverte. Vocês precisam de 18 títulos pra se divertir. Caralho, eu gosto do Atlético. Mas eu gosto de vocês também. Caralho, o Trick é muito putinha das frangas. Cara, isso que o Rica fala é uma grande realidade do coração apaixonado do atleticano.
É um copo que cai que você grita galo. É você amar o seu clube mais que o título. Você gostar mais da sua atleticanidade, cantar no estádio, de vibrar, de ser atleticano, de você abraçar um cara que você nunca viu, de você o tempo todo não falar que vai largar o time. Então essa atleticanidade é o que o Rica tá trazendo agora. Ela vem se perdendo um pouco mediante uma arrogância de alguns que não conseguem entender contexto histórico, contexto de vida e contexto das coisas que acontecem no Atlético. Então você aí que é muito modinha, que acha que tudo é uma merda, que tudo tá uma bosta, que você faria 30 vezes melhor, toma cuidado. Toma cuidado, cara, porque nós estamos lidando com gente que tem bilhões, que tirou um banco estadual, municipal e fez ser um banco nacional. Um banco internacional, uma construtora maior do Brasil. Então muitas vezes você acha que você sabe mais, é uma incompetência, é isso. E a grande realidade é o seguinte, ninguém tá lá na rabeira pra saber o tanto que dói. Por isso que eu trato as coisas com muita clareza aqui e gosto de trazer, como esse vídeo hoje foi mega informativo sobre o Atlético. Eu duvido que tem youtuber que faz um vídeo tão informativo, pode até discordar de vários pontos, mas como esse aqui. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, nós tamo junto, meu, muito obrigado e fica com Deus. Valeu, turma!